Olá, nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que já me acompanha, sabe que nós vamos passar agora 10 minutos refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, né? Meu nome é Joyce Prado, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, para que você possa ficar por dentro aí de todos os vídeos, né? Essa semana nós estamos com uma série de mensagens, estamos dando continuidade nas mensagens a respeito da vida de Pedro, estamos aprendendo com ele, né? Cada dia um pouquinho mais, estamos colocando a nossa vida aí, comparando, né, com Pedro e aprendendo que nós somos falhos. Sim, nós somos falhos. Nós vamos falhar enquanto nós estivermos aqui. Mas ainda assim o Senhor não nos abandona. Ainda assim o Senhor sempre está conosco, né? Que isso é o mais importante. Bom, você que quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos estar lendo no mesmo capítulo de ontem, capítulo 16 do livro de Mateus. Nós vamos ler então o versículo 20 em diante. Você que não consegue abrir a Bíblia, não tem problema, abra seu coração, faça com que ele venha ser uma terra fértil agora para receber essa palavra. Nós vamos aí conhecer a caminhada de Pedro com Jesus, né? Nós estamos com um tema que diz quando as coisas não saem da forma que nós gostaríamos. Então, aqui no livro de Mateus, no versículo 20, diz assim: Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me servas de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Bom, ontem nós vimos o Senhor Jesus chamando Pedro de bem-aventurado e que o próprio Deus tinha revelado a ele, né, quem era Jesus, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora nós vemos aqui Jesus dizendo para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Então, nesta mesma passagem, né, no capítulo 16 do livro de Mateus, nós conseguimos ver Pedro tendo atitudes totalmente diferentes, né, num determinado momento. E Jesus instruindo ele nesses momentos. O Senhor tinha feito uma promessa a ele, que ele edificaria a igreja do Senhor, né, que ele seria a pedra de edificar esta igreja. E agora o Senhor Jesus estava dizendo para ele que ele não conhecia as coisas de Deus e somente as coisas do homem. E aqui, né, entra muito bem na mensagem que nós estamos falando durante essa semana, né? Nós somos falhos, nós somos fracos e nós somos pecadores. E durante a nossa caminhada com Jesus, durante a nossa jornada com Jesus, muitas vezes nós acabamos nos comportando de forma que não agrada ao Senhor, né? Às vezes com uma incredulidade, às vezes com uma preocupação futura, não acreditando no que o Senhor pode fazer, no poder de Deus, não acreditando que realmente Ele é o Deus do impossível. Nós ouvimos dizer que Ele é o Deus do impossível, mas quando nós precisamos que esse Deus se manifeste na nossa vida, em alguma situação difícil, nós não conseguimos aplicar esta palavra, nós não conseguimos trazer à existência esse Deus do impossível para dentro de nós, né? Como eu disse para vocês, eu quero compartilhar durante essa semana não só a palavra, mas a experiência minha que eu passei durante o final do ano. Eu estava muito bem durante um período de 3 anos, sem crises de ansiedade, né? E estava confiando no Senhor. E quando eu me deparei com aquela situação onde eu travei todo o meu lado esquerdo, né? Então o médico falou que era uma tensão nervosa muito grande, que fez com que os meus nervos eles travassem todo. E então foi onde eu tive que fazer o tratamento, né, do meu ombro, que depois mesmo que eu destravei, ele ainda não ficou, né, como ele era antes, e eu tive que fazer o tratamento e voltar com a medicação, né, controlada. E isso me fez questionar muito ao Senhor, falando: Senhor, quando eu fui
diagnosticada com ansiedade, com crise de ansiedade, na minha primeira vez, eu fui julgada por algumas pessoas e julgada por mim mesma. Eu era uma das pessoas que julgava outras, né? E que eu dizia, a pessoa que tem Deus, a pessoa que conhece Jesus, ela não sofre de ansiedade, ela não sofre de depressão, né? Ela não tem esses momentos na vida dela. Pelo contrário, ela confia, ela crê. Mas quando a gente se depara nessas situações, você questiona até mesmo a sua fé, né? Você diz, será que realmente eu não acredito no Senhor? Será que realmente, né, Deus ele não é na minha vida? Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que homens, mulheres que faziam a obra do Senhor, profetas que eram usados pelo Senhor, discípulos que eles eram muito usados pelo Senhor, eles tinham seus momentos de fraqueza, eles tinham seus momentos, até mesmo momentos depressivos, momentos até mesmo que eles questionavam, que eles agiam de forma que o Senhor não queria que eles agissem, né? E aqui Pedro, ele mostra realmente isso, né? O Senhor Jesus dizendo que ele tinha que padecer, afinal era a missão de Jesus, Jesus tinha vindo para isso. E Pedro dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, né? Isso não vai acontecer, de modo nenhum vai acontecer. Então, muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Ou nos momentos de fraqueza, nos momentos que nós nos deparamos com as nossas atitudes diferentes, nós não podemos deixar com que o próprio Satanás ele venha soprar no nosso ouvido. Nós não podemos deixar o diabo falar que nós não cremos no Senhor, ou que nós não confiamos no Senhor, que nós não somos dignos de se manter na nossa caminhada com Cristo. Não, pelo contrário. Nós temos que entender aquele momento que nós estamos passando e nós temos que entender aquele momento, ele é um momento de passagem na nossa vida. Nós não vamos permanecer naquela situação, nós não vamos permanecer depressivo, nós não vamos permanecer com síndrome do pânico, não vamos permanecer ansiosos. Não, é um momento que muitas vezes, mediante ao mundo que nós vivemos hoje, a situação bate na nossa porta, mas quando nós estamos na presença de Deus, seja até mesmo questionando aquilo que está acontecendo conosco, o Senhor ele não nos desampara. E tudo aquilo que nós passamos, ele serve de restauração, ele serve de um trabalhar muito grande de Deus na nossa vida, que é o que aconteceu comigo no final do ano passado, né? Em dezembro, eu tive um momento que eu falei, Senhor, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, né? Eu preciso me reconectar novamente com o Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso confiar no Senhor verdadeiramente, né? Eu preciso crer que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor faz milagres, prodígios e sinais. E então, né, foi um momento de muita reflexão com Deus, um momento onde eu busquei respostas para alguns questionamentos meus. E as coisas não saíram da forma que eu gostaria, porque eu não imaginei que eu encerraria o ano de 2025 daquela forma. Até porque o ano de 2025 foi um ano muito bom, né? Um ano onde eu coloquei em prática muitas coisas que o Senhor tinha colocado na minha vida. E o que eu quero dizer para vocês, compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando o meu testemunho de vida, é que não importa a fase que você está passando na sua vida hoje. Se você está numa fase boa, se você está vivendo o extraordinário de Deus, se você está vivendo aquela pesca maravilhosa, ou se você está vivendo um momento onde o Senhor diz, bem-aventurado é você, meu filho, viva esse momento, deixe o Senhor usar você neste momento. Mas quando chegar o momento onde você vai ser repreendido pelo Senhor, onde você vai se sentir fraco, onde você vai ver que você está pecando com algo, está fazendo algo que não agrada o Senhor, né? Não deixe Satanás falar no seu ouvido. Pelo contrário, aceite a repreensão do Senhor, continue sua caminhada com Ele, não desanime. Talvez você não vai orar na mesma intensidade, você não vai ler a Bíblia na mesma intensidade, você não vai se entregar na mesma intensidade, mas que aquele momento que você está vivendo seja um momento de reflexão, que você possa deixar o Espírito Santo fazer uma análise dentro de você, olhar dentro de você o que o Senhor precisa restaurar, transformar. E somente desta forma
você vai continuar caminhando com o Senhor e Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. A boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar na sua vida. E aqui estou eu novamente, no mês de fevereiro, iniciando o meu projeto dos 10 minutos com Deus. E foi algo que o Senhor colocou no meu coração e eu não posso parar. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha, encaminha para um amigo e reflete nela durante esse dia. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até mais!